Alguém já viu Deus? É possível fazer isso? E se eu te falar que é possível sim? As fórmulas eu vou te falar no final, mas parece que é contraditório. Sabe por quê? Porque em Êxodos aparece explicitamente o seguinte: e disse mais, Moisés, ele está em contato com Deus muito próximo, a revelação divina enorme, e aí ele fala: Deus, mostre-me a sua honra. De alguma forma mostre-me a sua face. E o que Deus responde para Moisés é: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem nunca verá a minha face e viverá. Em outras palavras, Deus está afirmando para Moisés, que foi o homem que chegou no nível espiritual mais elevado, o homem responsável, aquele que teve o mérito de receber a transmissão da Bíblia, subiu no Monte Sinai, 40 dias ele passou lá sem comida e sem bebida, e ainda assim Deus fala: não tem como você ver minha face, não tem como uma pessoa ver minha face e viver. Mas eu falei antes para você que parece que é possível isso. Olha só, será que a gente não tem aqui uma contradição bíblica? Eu vou te mostrar agora alguns versículos que parece que sim. O próprio Moisés, a Bíblia fala pra gente que Deus, em Números, fala que ele falava com Moshe boca a boca, ou seja, ele está em frente a Moisés conversando com ele. Se ele está falando boca a boca, não há aqui uma ligação, não é uma coisa distante, muito pelo contrário, é uma coisa muito próxima, o que parece então que Moisés sim viu Deus. Como é que a gente vai fazer então com Êxodos? No finalzinho do Pentateuco, no final do Deuteronômio, quando Moisés vem a falecer, a Bíblia fala os elogios. Deus está falando bem de Moisés. E o que ele fala? Face a face eu falava com Moisés. Então, por um lado, nós vemos que nenhum homem irá ver minha face. Mas, por outro lado, o próprio Deus afirma que Moisés falou com ele boca a boca e que Moisés estava tão próximo de mim que era um contato face a face. Então, Moisés viu a Deus ou não viu? E depois da morte? A pessoa é capaz de ver Deus ou não? Eu falei que eu tenho algumas surpresas para o final. Só que veja bem essa outra passagem. O que acontece é o seguinte: Jacó, ele vai sair da casa de Labão e ele vai voltar para a terra de Canaã. Só que no meio do caminho vem um anjo e ataca ele. Ele acaba vencendo aquela batalha incrível contra o anjo e ele chama o lugar de Peniel. Você sabe por quê? Sabe o que significa no hebraico bíblico Peniel? Significa face de Deus. E é o que está escrito explicitamente: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. É por isso que eu estou dando o nome desse lugar de Peniel. É claro, mas então aqui parece que Jacó viu a face de Deus. Um outro episódio muito parecido é com os pais de Sansão. A gente sabe que houve uma aparição para eles, vem um anjo e comunica no começo para a esposa de Manoá que ela vai ter um filho especial e que tem leis especiais, porque ele vai ter o voto do nazirato. Sansão, ele era um naziro, uma pessoa que não podia consumir vinho, ele deixava o cabelo crescer, não podia cortar o cabelo e assim por diante. Mas ele tem a primeira revelação, depois o próprio marido também vê essa revelação, e aí o que acontece no final das contas é que o próprio Manoá fica com medo, ele comenta com a sua esposa: eu acho que nós vamos morrer, porque nós vimos a face de Deus. E não pode ser que uma pessoa viu a face de Deus e vai continuar viva. A esposa dele, com muita sensatez, ela fala: meu marido, se Deus quisesse matar a gente, ele já tinha matado, não me fazer ficar grávida de uma criança especial, não faz sentido o que você está falando. Mas ele, de qualquer forma, falou que ele viu a Deus. Chegou a hora da gente começar a responder um pouquinho, apesar de que eu ainda vou te trazer algumas aparentes contradições. Mas nesse caso mesmo, leia a Bíblia com atenção. Se você vê o caso de Manoá com a esposa dele, o que está escrito é que um anjo de Deus veio e se mostrou para ele.
Quando eles falam, eu tive uma aparição de Deus, é claro que não estavam vendo Deus, mas sim uma manifestação na forma de um anjo. E é claro que esse anjo não é Deus, porque Deus não é um anjo, Deus criou todos os anjos. Então o que eles estão falando? Nós tivemos uma aparição tão forte, tão grande, tão assustadora, que é como se eu tivesse visto a face de Deus, uma manifestação divina. E quem somos nós para isso? Nós não temos esse mérito, então pode ser que a gente vai morrer. Mas então fica claro para a gente que, na verdade, ele não viu a Deus, e sim, ele viu a manifestação através desse anjo. Muito parecido a gente vai ver com Moisés. Moisés, ele tem aquele famoso episódio da sarça ardente. Ele está no deserto e de repente ele vê uma árvore, uma sarça, que ela está pegando fogo, mas o fogo não consome a árvore. E ele fala, isso aqui é sobrenatural. Nesse momento, há uma aparição para ele, falando, Moisés, você está num lugar sagrado, e é claro que Deus está se comunicando com Moisés. Deus diz para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E então o que está escrito? E Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Veja bem, aquele episódio que eu falei em Êxodos é depois disso. Aquele episódio em Êxodos é depois do pecado do bezerro de ouro. Aqui, Moisés ficou com medo de ver a face de Deus, então parece que ele conseguiria ver a face de Deus. Mas, mais uma vez, você leu a Bíblia de forma errada, porque a gente tirou do contexto. Se você lesse o versículo anterior, você ia perceber que está escrito, e apareceu-lhe o anjo de Deus em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou Moisés e viu que a sarça não se consumia. Mais uma vez, Deus, ele manda um anjo, e esse anjo, uma vez que ele está representando a palavra de Deus, ele vem transmitir a palavra de Deus. Então, por um lado, já é até assustador, porque a forma dos anjos não é como a gente imagina, aquele cacheado. A gente tem um vídeo no canal falando sobre a aparência dos anjos, vale a pena você dar uma conferida. Então tem algo de assustador nisso, mas também é assustador você pensar que Deus, ele próprio, está se comunicando com você. Mais ainda Moisés, que era uma pessoa extremamente humilde. Então ele fala, quem sou eu para receber tamanha aparição? No caso de Moisés ainda, a missão que ele vai receber de ser o líder do povo de Israel, de tirar eles do Egito, ele fala, quem sou eu? Mas então ele esconde a sua face, ele cobre a sua face, porque ele não quer nem ver. Então essa aparição, essa manifestação que Deus traz através do anjo. Então você vai ver cada uma das passagens bíblicas, seja quando a gente fala de Jacó, é claro que ele está falando que foi um anjo que ele viu. A gente vê a mesma coisa em Manoá, a gente viu agora com Moisés, e a gente pode seguir mais, porque em Isaías e em Jeremias, nós temos uma expressão muito parecida que aparece nos dois. Deus está admoestando, Deus está criticando o povo de Israel, que muitas vezes eles foram procurar outros deuses, e qual a expressão que aparece é a seguinte: vai e diz a este povo, ouvis, vocês ouvem, mas não entendem, vocês veem como vocês estão vendo a mim, mas de verdade vocês não conseguem perceber. Jeremias também está escrito assim, vocês são um povo insano, um povo sem coração, que vocês têm olhos e não conseguem me ver. Como isso acontece? É claro que tanto em Isaías quanto em Jeremias, a gente está falando de metáforas. Então vamos colocar um pouquinho de ordem. Na verdade, o que está escrito em Êxodo, que nenhuma pessoa é capaz de ver Deus, é a verdade absoluta. Se alguma pessoa fala que ela conseguiu ver Deus, ela não está falando a verdade, porque é impossível fazer isso. Existe uma história que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, com um dos sábios judeus da época. Ele se chamava o Rabino Yehoshua, o Rabino Josué, que ele estava com o imperador de Roma. O imperador de Roma fala, eu quero ver Deus, me mostra Deus, se ele existe eu quero vê-lo. O Rabino Josué falou para ele, deixa comigo, não tem problema nenhum, amanhã ao meio-dia a gente vai fazer isso. O imperador falou, finalmente chegou alguém aqui com moral que vai me mostrar, falou que eu vou conseguir ver Deus. Meio-dia do dia seguinte,
esse grande sábio vai até o imperador e fala: por favor, Vossa Majestade, vem comigo para fora do palácio. Chegou a hora da gente ver Deus. Falou: fascinante. Para isso, eu preciso que o senhor olhe para o sol por 5 minutos. Meio-dia, o sol está em pico, toda a força, o imperador começa a olhar para o sol e depois de pouquíssimos segundos ele fala: não posso, eu estou ficando cego, o que você está fazendo comigo? Falou: mas essa é a forma de você ver Deus. Falou: mas não posso, não consigo. Ele falou: senhor imperador, o sol é uma das pequenas criações de Deus. Com todo esse brilho, na verdade, nem começa a ser o brilho do esplendor divino. Se o próprio sol, que é uma pequena criação, você não consegue ver, você está tentando ver Deus? E aí o imperador entendeu, é impossível ver Deus. Deus é o criador de tudo. É como se uma pessoa tentasse ver o universo todo. Ele não tem a capacidade. Agora, se a pessoa não tem a capacidade de ver o universo todo, ele teria a capacidade de ver o Criador do universo? É claro que não. Mas aqui ainda temos 2 perguntas. A primeira: depois da vida é capaz de se ver Deus ou não? 2. Eu falei no começo desse vídeo que é possível ver Deus. Então vamos tentar responder as 2 perguntas. A primeira é a seguinte: mesmo depois que uma pessoa venha a falecer, ela não tem como ver Deus, nem os anjos. Quando nós vemos na Bíblia aparições de anjos que vêm representar a Deus, vêm trazer a palavra de Deus, ou os profetas, na verdade, todos esses são criaturas, eles de alguma forma são limitados. Mesmo os anjos, que são seres completamente espirituais, que vivem nos mundos celestiais, eles são limitados. Como algo que é completamente limitado teria a capacidade de ver Deus? Se você quer algo mais profundo ainda, será que os anjos eles precisam da capacidade de visão igual de um ser humano? Ou será que a visão deles é completamente diferente? É uma visão muito mais espiritual, essencial. Mesmo assim, é impossível pegar a essência de Deus, porque Deus é o Criador de tudo e é impossível em vida e depois. Então o que a gente viu em Êxodos é que nesse mundo nós somos completamente limitados. Moisés não pediu para ver a face de Deus no sentido físico, ele pediu para entender a Deus. E essa é a profundidade do tema. Ele pediu: Deus, eu não consigo entender os seus caminhos. E Deus responde para ele: nenhuma pessoa é capaz de me ver nesse mundo, porque o ser humano é muito limitado. O ser humano não tem como entender tudo que eu faço. Depois desse mundo, a compreensão vai ficar muito maior, porque aí você vai ter permissão de ver os mundos espirituais, de ver meus objetivos, mas ver a Deus nem depois da morte. A percepção de Deus depois da morte é muito maior e ela é claríssima. Como vai acontecer no final dos dias, que todo o planeta vai perceber que existe um só Deus com um só nome. Mas ainda assim, o ser humano sempre é a criatura e Deus é o Criador, e não dá para comparar um com o outro. Respondendo à segunda pergunta, então como é possível ver Deus? A Bíblia traz para a gente 3 caminhos, e é esse caminho que a gente tem que buscar para entender isso. O primeiro caminho é através do conhecimento. No livro de Crônicas, Deus fala: quando vocês estiverem fazendo os meus preceitos, aprendendo os meus ensinamentos, vocês serão capazes de me ver. Olha o que ele fala: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Então, se você guardar os mandamentos do Senhor, de Deus, e fizer tudo isso, você vai aprender a conhecer. Então, a pessoa ela é capaz não de ver Deus fisicamente, mas de conhecê-lo. Isso é muito mais importante do que a visão física. Então, essa é a primeira solução. A pessoa quer conhecer a Deus, saiba que através do estudo, do cumprimento dos estatutos bíblicos, Deus promete igualzinho a Salomão. O segundo caminho que nós temos é aprendendo sobre a própria criação de Deus, sobre a forma como ele se revela para os seres humanos. A gente vê aqui 2 passagens de Jó que são fascinantes. Todo mundo lembra
quanto Jó sofreu. Ele era uma pessoa muito justa, muito pura, mas ele acaba sofrendo muito, mas ele nunca blasfema, ele nunca nega a Deus. Ainda assim, muitas dúvidas ficam dentro dele. Por que está acontecendo tudo isso? Por que Deus está fazendo essas coisas comigo? Eu sempre tentei trabalhar para ele. Olha o que Jó diz em duas passagens fascinantes. A primeira fala: depois que Deus falou de suas obras criativas a Jó, esse homem fiel disse que era como se Deus estivesse bem diante dos seus olhos. Uau! Quando a pessoa entende então as criações de Deus, a forma como Deus atua, você está vendo Deus. Você está vendo Deus de uma forma muito mais profunda do que com seus olhos. O próprio Jó, ele fala: eu não entendia nada quando eu estava reclamando, mas agora que eu comecei a compreender a Deus cada vez mais, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, e me vem teus olhos, por isso me arrependo, né, do meu comportamento anterior. O Jó fala: a partir do momento que eu abri meus olhos para tentar entender a forma como você rege esse mundo, para ver o que você faz, Deus, é como se você estivesse na minha frente mais uma vez. E a gente tem um terceiro caminho maravilhoso para ver a Deus, que é fazer o que lhe agrada. A gente vê no livro de Salmos uma passagem linda que diz que Deus é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. As pessoas que fazem as coisas corretas, elas recebem a manifestação divina de bondade, de justiça. É como se face a face Deus está com elas, exatamente o que nós vimos com Moisés. Então a visão profunda da Bíblia é que ver Deus fisicamente é completamente impossível. A gente não consegue ver o sol por muito tempo, a gente não tem a capacidade de ver o universo, que é uma criação de Deus, muito menos que fisicamente a gente não tem a capacidade de ver Deus, o Criador do tempo, o Criador do espaço. Ou seja, ele está acima desses conceitos, ele é mais ainda do que o infinito, porque ele criou o tempo. Mas por outro lado, esse mesmo Deus diz que a gente tem a capacidade de se conectar com ele tão forte que é como se a gente estivesse face a face com ele, seja pelo conhecimento bíblico, cumprindo os seus mandamentos, conhecendo as suas obras e fazendo o que lhe agrada.